O terapeuta avançou assim exponencialmente. Uhum. E hoje ele nos dá a honra de falar aqui um pouquinho para a gente sobre autocura emocional e sistema imunológico. Aí quando o mestre fala, o discípulo cala a boca e presta atenção, né? Pelo contrário, acho que a gente tem que conversar muito, né? Nesse momento aí que a gente está com um mundo numa grande crise, né? Eu acho que as pessoas se sentindo muito sozinhas, né? Quer dizer, às vezes me assusta o tanto que as pessoas estão me procurando, às vezes, para um carinho apenas, né? Eu acho que tá todo mundo muito vulnerável, né? Com muito medo e com muita ansiedade. E isso vai na contramão, né? De tudo que a gente precisa para ter um sistema imunológico forte, né? O grande problema é esse, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, tá? Nós estamos num momento de pandemia. O que nós temos que fazer? Ficar dentro de casa. Não tem jeito, né? Os meus atendimentos, por exemplo, ontem eu atendi uma pessoa presencialmente, o resto toda à distância, né? E não por Eu opção não estou minha, por atendendo opção das mais pessoas, presencial. né? Eu não estou atendendo mais presencial, só online. Mas existem situações onde você não tem como fugir do presencial, né? Você tomando os cuidados básicos, as distâncias, a higienização perfeita, eu acho que é possível você trabalhar sem uma contaminação específica, né? Mas vai caminhar basicamente para isso, né? E a gente tem que se resguardar mesmo nesse sentido, né? Agora, a grande questão é o seguinte: é importante a gente trabalhar com a questão de fortalecer o sistema imunológico, né? É importante que as pessoas cada vez mais, né, fiquem mais tranquilas, fiquem de alguma forma em sintonia com você, né? Eu acho que até uma grande oportunidade, uma grande quarentena emocional, sabe? No sentido de reavaliação de vida, no sentido de buscar coisas novas, novos sentidos, né? Eu acho que tudo que acontece na vida, tudo, não importa o que seja, inclusive uma pandemia de coronavírus, quer dizer, uma pessoa que pegou isso na China, né? Ela infestou o mundo. Isso é muito louco, né? E nesse momento, a gente está numa situação de pandemia, é fundamental que a gente cuide de equilíbrio, né? Quanto mais equilíbrio a gente tem, mais o nosso sistema imunológico fica funcional, né? Mais eu consigo combater aquilo que, de alguma forma, pode me adoecer, né? E vem, por quê? Você sabia que 5 minutos de raiva abaixa o nosso sistema imunológico por 6 horas? O Guimarães Rosa ele tem uma frase muito legal que é o seguinte, né? Raiva é um sentimento que ninguém deve ter na vida, apenas fingir que tem. Porque quando você curte a raiva de alguém, você deixa que essa pessoa tome conta do seu pensar e do seu sentir, né? E isso é falta de soberania e farta bobice. Raiva escraviza, né? E Raiva escraviza. raiva tem um impacto no nosso sistema imunológico direto, né? Eu, por exemplo, toda vez que eu fico resfriado, que eu tenho uma gripe, eu fico pensando de quem que eu estou com raiva, né? O que houve comigo para que eu pudesse ter raiva? E a partir daí, né, me trabalho, né? Eu acho que é possível, eu acho que a gente tem que de alguma forma buscar isso, né? Opa, aí, gente, caiu aqui o meu amparo, né? Que eu tenho um amparo aqui para fazer celular ao vivo. E toda vez que a gente está gripado, a gente pensar que está com raiva. E atualmente a gente tem que combater a raiva. Esse é um dos sentimentos que a gente tem que, de alguma forma, estar atento, né? E eu pensei aqui uma série de dicas para dar para vocês, né? Inclusive, eu gravei um videozinho, né? Eu fiz até um videozinho menor, só com exercício para quem quiser fazer, lá no meu canal de YouTube, né? Para limpar esses sentimentos que estão, de alguma forma, trabalhando contra o nosso sistema imunológico,
né? E, e muito engraçado, né, Gastão, que tudo isso que está acontecendo no cenário mundial, ele causa raiva nas pessoas, né? O momento da gente menos ter raiva é o momento em que a raiva está sendo mais acionada por tudo isso que está acontecendo, né? Até o nosso presidente nos causa raiva, né? Você vê o cara num momento de coronavírus, né? Espalhando no meio das pessoas, né? Não vai na contramão de tudo, né? O outro culpando a China, não existe. Nós somos todos um mundo, né? Não existe apenas uma E não ditadura é numa hora, situação, não né? é Somos hora de todos tentar um. achar o culpado, né? Não é hora da Não, é gente hora de gastar solução, energia com isso, né? né? Sem a menor É hora de a dúvida, gente gastar, investir a nossa energia no bem, né? Em ajudar e fazer o nosso melhor para a gente e pelo outro. né? Atenção. Comecem a pensar se vocês estão com raiva, se vocês estão chateados. Chateados, você sabe que é uma forma de raiva. A gente lida muito pouco com esse sentimento raiva, né? A gente tem uma expectativa negativa com relação à raiva. Quando eu falo que eu estou com raiva, parece uma coisa de outro mundo, como se não pudéssemos ter, né? Mas existem raivas menores, como estar chateado, né? Que devem ser combatidas, né? Um dos principais sentimentos que intoxicam a gente, que impactam diretamente o nosso sistema imunológico é a raiva, né? E tudo. Percebe? Ok. Vamos lá. Tem uma coisa muito interessante que eu posso ir falando, Dani, se você quiser ir falando aí, cara, senão eu vou tomar sua Pode live falar. toda aqui. A Gláucia está perguntando aqui, e a preocupação? Eu vou falar justamente disso, Glaucia. O que acontece? Tá? Os nossos sentimentos, bons e ruins, eles são, às vezes, uma química. Tá? Se eu começo a me preocupar, por exemplo, com o coronavírus, né? Se eu ligo a televisão, ou se eu entro em algum site de notícia, o que eu vejo na minha frente? Coronavírus. Percebe? Eu acho que está certo, tem que assustar as pessoas, porque a gente está passando por uma situação muito grave, né? Mas isso gera o quê? Medo. Isso gera o quê? Preocupação. Isso tem uma química. Tá? Como é que o meu corpo sente isso? Com uma química. E essa química que o corpo aciona quando a gente está com medo, quando a gente está com preocupação, se chama adrenalina e noradrenalina. Se eu fabrico noradrenalina, noradrenalina é como o meu corpo avisa o meu cérebro e as outras partes do corpo que eu estou em perigo. Tá? Quanto mais noradrenalina eu fabrico, mais cortisol também eu fabrico. Para combater isso aqui, eu entro em quê? Em situação de estresse. Tá? Atenção. Atenção. Quanto mais medo, quanto mais ansioso eu fico com o coronavírus, mais o meu corpo fabrica noradrenalina e cortisol. Isso aumenta o quê? A quantidade que eu rumino. Quanto mais eu penso se eu estiver preocupado. Tá? E isso tem um impacto direto no nosso sistema imunológico. Sabe quanto tempo isso dura para sair do nosso corpo? 26 horas. Eu fico 26 horas ruminando. Eu fico 26 horas com o impacto daquilo que eu estou preocupado. Oi? E nesses tempos de tudo isso que está acontecendo, a gente fica 6 horas ruminando. Aí você assiste, pega uma 26. notícia fora. Aí daí meia hora você pega outra. Então seu corpo vai estar sempre ruminando. Não para. Sabe o que eu estou fazendo? Sabe o que eu estou fazendo? Quando vem alguma coisa assim que é inevitável olhar, uma estimulaçãozinha. Foco em alguma coisa boa, penso no meu pai bem, penso na minha mãe bem, olho a foto dos meus sobrinhos, trago uma harmonia para o meu corpo e sai fora. Uma pessoa falou que está aflita, estava lendo um comentário. Está aflita não, querido. A gente está aqui justamente para te dar a dica para você sobreviver a esse momento, né? Eu, nesse momento de quarentena, eu acho que todo mundo tem uma função social na vida, né? Eu acho que todos nós temos obrigação de ajudar, né? Eu vou gravar uma série de videozinhos lá no meu canal de YouTube para a gente poder ajudar as pessoas que estão sozinhas, que estão tristes, né? As pessoas estão muito assustadas, né? E as pessoas não sabem o que estão precisando nesse momento, né? Eu acho que é papel da gente dar esse apoio, dar
esse carinho inicial, esse conforto, né? Às vezes uma palavra amiga, às vezes um silêncio respeitador é fundamental nesse momento, né? Só voltando à questão da química das emoções. Quanto mais medo eu tenho, mais medo eu fico, mais eu rumino com relação ao medo. Isso fica 26 horas no meu corpo, provocando ruminação extrema. Mais impacto eu tenho no meu sistema imunológico e mais fraco eu fico no combate a qualquer vírus, não só do corona, mas de outro sentimento. Né? Ok. Estou vendo vocês que eu não vejo há muito tempo, estou encontrando com a Dani aqui, né, nessa live, né? Isso me dá uma sensação boa, uma sensação gostosa. Tá? Isso se chama ocitocina. Sabe quanto tempo isso fica no meu corpo? 2 horinhas só. Se eu penso medo, fica 26 horas, impacta o meu sistema imunológico por 26 horas. Se eu penso, né, amor, se eu penso coisas boas, se eu penso coisas que me dão prazer, isso só fica 2 horas no meu corpo. É claro que isso é uma conta de sobrevivência, eu não tenho dúvida. Nós viemos nesse mundo para sobreviver. Né? E essas 26 horas que a gente fica ativando o tempo todo, medo, fuga, vou pegar coronavírus, não vou pegar coronavírus, né? É como o nosso corpo nos protege, só que de forma incorreta. Né? Aliás, a minha próxima live da terapia do trauma vai ser sobre isso. O biológico. Isso é biológico. Isso é sobrevivência. Isso são as estruturas mais primitivas do meu corpo. Como é que eu combato isso? Oi? E a gente já precisou muito disso lá no passado, né? Senão a gente não estaria aqui hoje, a gente não teria a nossa sociedade estruturada. Né? Só que nós não estamos mais correndo de dinossauro, né? Hoje o nosso grande inimigo é o próprio homem. É alguém que comeu um morcego, que pegou o coronavírus e espalhou pelo mundo. Né? Mas faz parte, podia ser, de repente, um vírus da nossa Amazônia, né? Ninguém pegou e vai correr o mundo e fazer o estrago que vai. Né? O Bill Gates tem uma live que ele fez alguns anos atrás, que o mundo não está preparado para uma pandemia. Nós estamos vivendo isso agora. Um mundo totalmente despreparado para conviver com isso. Ok, como é que eu combato a química do mal? Como é que eu combato essa química que quer me proteger, mas está me adoecendo? Com sentimentos bons. Né? E com a estimulação psicossensorial, com a química do bem. Né? Porque, na verdade, tem uma coisa muito legal, né, Dani? Eu acho que a gente fala muito de psicologia positiva, né? Onde você vai hoje, você vê psicologia positiva, terapias do bem, né? Isso que eu falo, né? O grande barato, né, é o sentir o bem, é o sentir o amor. De alguma forma, sentir essa coisa empática pelo outro. Isso que a gente está fazendo, essa doação que a gente está dando para os outros, isso tem um impacto não só na nossa vida, mas na vida de todos vocês, de uma forma global, né? Trazendo bem, trazendo bem-estar, né? Formatando cada vez mais sensações boas. Né? Existem também alguns que a gente chama de estimulações. A gente tem um conceito novo muito legal ultimamente, que a gente trabalha com ele, que é um conceito de neuroterapia. O que é uma neuroterapia? Neuroterapias são estimulações corporais que vão produzir a química do bem e que vão fazer mudanças mais rápidas. Tá? Todas as técnicas mais atuais de psicoterapia, né? As terapias psicossensoriais, as terapias energéticas, o próprio MDR, o Brain Spotting, né? A experiência somática, né? O congelamento de mágica, a estimulação de PRI, que eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas, né, que existe para a gente trabalhar, né? Estão nessa história. Né? Quer dizer, é possível você estimular o corpo a processar mais corretamente as emoções. Tá? E nós vamos cair num outro assunto muito legal, tá? Que é o assunto da autocura emocional. Né? Que
que a gente está pregando há alguns anos, que é um assunto muito interessante. O meu corpo, ele tem um potencial curador, tá? Se eu cortar o meu dedo aqui, eu não morro. O meu corpo, ele tem uma autocura. Ele vai trazer aqui plaquetas, ele vai, de alguma forma, fazer uma aguinha para limpar a ferida, vai fechar essa ferida, vai fazer uma cicatriz, que é uma pele mais forte, para que ninguém mais me machuque naquele lugar. Se eu tenho um potencial de autocura corporal, eu também não teria um potencial de autocura emocional? O que vocês acham? É claro, óbvio. Tá? Esse é o grande barato dessa história. Né? E o que seria uma autocura emocional? Nós temos, todos nós temos, né, situações onde nós acionamos isso que a gente chama de autocura emocional. Você sabe por que a gente chora? Chorar é uma das coisas que mais promove a autocura emocional. Todos nós deveríamos chorar aí 2 a 3 vezes por dia. É uma limpeza, né, mestre? Né? A gente tem um aparelhinho que chama cardiofeedback, né? Que é um aparelhinho de biofeedback que, de alguma forma, avalia o impacto que as emoções têm no nosso corpo. Nesse aparelho eu tenho o estresse e eu posso medir também o estado que a gente chama de coerência cardíaca, que é uma relação muito especial entre o meu coração e o meu cérebro. Né? Eu, pessoalmente, acho que o estado de autocura emocional está ligado ao estado de coerência cardíaca. Quanto mais coerência cardíaca eu faço, mais o meu corpo entra em autocura emocional. Né? E quando a gente liga, né, o aparelhinho de cardiofeedback nas pessoas durante uma sessão de psicoterapia e elas começam a chorar, automaticamente o corpo entra em coerência. Né? O corpo entra em autocura emocional. O corpo aciona todo esse potencial. E autocura emocional significa o quê? Sistema imunológico em potência máxima. Né? Por isso a importância dessas novas ferramentas de neuroterapia. Uma das ferramentas mais interessantes que a gente tem é a estimulação desse ponto aqui. Ó, tá? Atualmente a gente faz com 4 dedos no meio da mão. Tá? A sugestão que eu dou para vocês é que sempre que vocês pensarem algo negativo, vier esse pensamento repetitivo, né, façam essa estimulação aqui. Quando eu faço essa estimulação aqui, eu estou levando beta-endorfina para o meu cérebro e silenciando rapidamente a presença de noradrenalina. Eu falei para vocês que o grande perigo dessa história é o que a gente chama dos hormônios do mal, né? Que é o estresse, que é a fuga-luta, que é o medo, e que se chama noradrenalina. É como se fosse, se eu sou mordido por cobra, eu não tenho que ter um antídoto, senão eu morro. Existe um antídoto contra estresse. Isso que eu estou falando para vocês. Né? E o antídoto contra estresse, um dos melhores que existe é esse aqui. Alguns anos atrás, né, eu fiz uma experiência muito legal. Né? Eu sou um cara assim, muito curioso. Né? Então, tudo que eu aprendo, que eu vejo que é legal, eu testo. Né? Eu peguei um aparelhinho desses de biofeedback. Era até um biofeedback por resposta de calor. Nem era pelo coração, não. Ele demorava um pouquinho, inclusive, da resposta. Não é um dos melhores que tem, não. Mas é o que eu tinha no momento. E avaliei todas as ferramentas em psicoterapia para ver qual que diminuía mais a quantidade de estresse. Isso foi hipnose, isso foi estimulação bilateral, isso foi meditação, isso foi tudo que eu podia avaliar, e essa estimulação. E o que mais rápido abaixou a resposta de estresse foi a estimulação desse ponto. Tá? E é incrível, né? As transformações que a gente consegue em terapia com a estimulação, né? Qual que é a sua experiência? Olha, Gastão, primeiro comigo. Uhum. A estimulação, para mim, ela trouxe muitos ganhos. Eu eliminei 24 quilos.
eu me tornei uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais segura em todas as áreas da minha vida. Então, quando eu percebi tudo isso, e aí eu comecei a me dedicar a trazer isso para terapia. E foi aí que você entrou na minha vida, né? Eu já fazia, mas fazia só o EFT, que é a mais conhecida, né? Então, foi quando eu comecei a fazer os cursos com você e tive todo esse aprofundamento e tive ganhos, assim, em consultório fantásticos, tanto presencial quanto à distância. Né? É porque o que acontece? É muito mais rápido, né? Essa O tratamento estimulação, se torna muito mais rápido. deixa eu só explicar para vocês. Um ponto aqui, mais ou menos, no meio da mão, todos esses pontos são sensíveis. E esses pontos, eles são meridianos energéticos. São os mesmos pontos que a gente faz acupuntura. Tá? Esse ponto especificamente, tá? Esse ponto é um ponto que a gente chama de intestino delgado. Tá? O que o intestino delgado faz? Além de fazer uma grande filtragem das emoções, tá? Ele provoca com que eu saia de uma experiência de ruminação negativa para uma experiência de ter uma experiência positiva com relação àquilo. É quando eu transformo a minha dor em positividade para a minha vida. Né? É como se a gente pegasse um controle remoto. Tá? Eu tenho um controle remoto aqui, tá? Vocês estão aqui. Aí eu pego aqui, ó, né? Eu tenho duas pilhas. Aí eu coloco essa pilha aqui ao contrário. E vou tentar ligar a minha televisão aqui. Não funciona. Por que não funciona? Porque tá ao contrário. E o nosso organismo fica assim, né? Aqui, Daniela, deixa eu te falar uma coisa. A pilha está aqui, querida. Por que não funciona? Mas tá ao contrário. Tá ao Hã? contrário. Tá ao contrário. A pilha tá ao contrário. Quem te falou Ela que tá tudo ao funcionando. contrário não funciona? Quem falou que vai funcionar? Hã? Se o nosso organismo ele fica desestabilizado, como que vai funcionar? É justamente isso que acontece com a gente quando você tem um impacto de um coronavírus, quando você tem um impacto, né, de uma sensação negativa, uma perda, de um trauma. É como se o corpo ficasse ao contrário e nada funciona. Antigamente, a gente tinha uns jogos de fliperama, né? Em que as máquinas davam tilt, paralisavam, você perdia. Né? É justamente isso que acontece com o corpo quando você pensa. Né? O que eu tenho que fazer para funcionar? Eu tenho que botar a pilha no ponto certo. Como é que eu coloco a pilha do nosso corpo no ponto certo? Aqui, ó. Tá? É como se eu corrigisse ou colocasse o corpo em funcionamento completo. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Tá? Além disso, o que acontece? Quimicamente, isso aqui leva beta-endorfina para o meu cérebro. Tá? Isso aqui é o antídoto contra a noradrenalina. Né? Nosso cérebro é como se fosse uma mão. Tá? A gente usa muito uma parte aqui na frente, que é uma parte pré-frontal, de avaliação. Vocês todos aqui estão pensando no que eu estou falando aqui, fazendo comparações, né? Várias coisas. A Sônia me fez uma pergunta aqui que é muito importante e eu vou falar para ela. Sônia, basta 10 batidinhas, tá? Mas você pode fazer quantas você quiser, querida. Tá? Nós temos aqui, ó, quantas vezes você quiser, tá, Sônia? Amor de mãe, canja de galinha, estimulação de processamento rápido de informação só faz bem. Né? Eu o dia inteiro faço isso em mim, vocês deveriam fazer também. Né? Olha o nome, né? Processamento rápido de informação. Na Olha o que verdade, você devia tá ser fazendo no desbloqueado, né? Porque você desbloqueia todo o sistema energético. Você põe tudo funcionando. Isso é muito legal. Né? Voltando aqui à explicação da mão. Tá? Nós usamos basicamente essa parte aqui pré-frontal comparativa. O medo, a sensação negativa, a raiva. Onde vocês acham que ela fica? Uma partezinha aqui no comecinho da minha unha, lá no meio do cérebro chamado sistema límbico, essa partezinha chama amígdala hipocampal.
tá? Eu tô com medo. Todos vocês já tiveram essa experiência. Aí você vira aqui para você mesmo e fala assim, fique tranquilo, Gastão. Não precisa se preocupar. Não Não adianta vai nada. precisar. Por quê? Porque Não vai para essa precisar. informação sair daqui e chegar aqui, ela dura meia hora. Ou meia hora. Dura 3 horas, 3, 4 horas. Quando eu faço essa estimulação aqui, sabe em quanto tempo que eu de alguma forma, combato o meu medo? Automaticamente. Nós somos sobreviventes. Eu não falei para vocês que o nosso grande problema é a nossa sobrevivência? Então, tudo que sobe do corpo para o cérebro é muito rápido. Se eu quero parar o medo, eu tenho que usar o quê? Estimulação de PRI, eu tenho que usar o quê? Respiração, eu tenho que usar o quê? Coerência cardíaca, cardiomind, eu tenho que usar o quê? Essas estimulações psicossensoriais de pontos do corpo, né? Eu tenho que usar o corpo para parar o meu medo, né? Não adianta usar a razão só aumenta o medo. A razão está na contramão daquilo que, de alguma forma, eu não controlo com pensar. O que vocês têm que pensar? Tudo que eu não controlo com o meu pensar é procedimental, é dessas estruturas de sobrevivência do cérebro, é biológico. E eu tenho que parar com o corpo, não adianta eu parar com a razão. Sempre que eu entrar com a razão, eu vou estar me perdendo. O cérebro primitivo, ele entende sensação, ele entende química, ele não entende razão, né? É igual você ter medo de avião, você entrar no avião e ficar assim, eu não tenho medo de avião, eu sou forte, eu consigo, eu posso. Não adianta nada. É melhor parar, respirar e fazer uma estimulaçãozinha, né? Sem dúvida. Uma estimulação aqui, eu acho que o medo de avião, inclusive, melhor é aqui, ó. Hã? Então, é melhor. Gastão, eu fiquei um pouquinho nervosa, né? Porque com a sua presença aqui e tal, um pouquinho antes da live, o que eu Eu fiz? também, Dani. Eu tenho, assim, gente, uma admiração muito grande por essa pessoa que está aqui. Tanto pelo profissional quanto pelo ser humano. É uma pessoa de um coração, assim, gigante. Então, como eu tenho muita admiração, a hora que estava chegando a hora desse encontro, eu falei, ai, meu Deus, estou ficando nervosa. Ai, o que eu fiz? Passou. Passa. Porque, na verdade, tudo que você usar o corpo para passar a emoção, ela é rápida. Se você usar a razão, você perdeu. Entendeu? Gastão, vamos conduzir. Claro que, gente, nos cursos vocês não têm noção, eu sou a primeira. Quando vai ter alguma demonstração, eu já tô assim, ó, já tô levantando a cadeira, já tô lá. Então, claro que eu não vou perder a oportunidade, né? Deixa eu ver as horas aqui. Já é 1h02, eu abri um pouquinho antes de meio e meio. Gastão, você conduz para a gente um pequeno exercício aqui para acalmar todo mundo, para todo mundo se sentir melhor. Claro que eu não ia perder essa oportunidade, né? Conduz. Mas Final, eu teria mais algumas coisas para falar antes disso. Posso? tá, pode, claro. Né? Porque eu acho que a gente tem que também ter um entendimento maior disso, tá? Nós temos que procurar ter, a partir de agora, cada vez mais, procedimentos de autocura emocional, tá? O que é autocura emocional? É quando nós acessamos o nosso corpo, né? Sempre bem-estar, né? Sempre a situação de estar se sentindo bem, né? Essa estimulação aqui, tá? Feita umas 5 ou 10 vezes por dia. Bata aqui 10 vezes ou 15 vezes, tá? Basta você fazer isso, né? Que isso vai, de alguma forma, tá botando o seu corpo em autocura, em funcionamento máximo, tá? Existe uma outra coisa muito interessante que eu acho que nós temos que fazer nesse momento, tá? A gente tem que... Vou virar um pouquinho aqui, tá? Se você passar a mão aqui, na parte mais alta do nosso peito, tem um altinho, né? É como se fosse um peito de frango, um peito. Antigamente tinha um nome, no homem tem muito isso mais claro. Por O trás. seu tá um pouquinho escuro, deixa eu demonstrar aqui para o pessoal. Essa imagem tá um pouquinho, mais ou menos aqui. Vocês passando a mão, vocês vão sentir. Algumas pessoas, a gente até sente um certo dolorimento, dependendo da situação, né, Gastão? Você tem que fazer assim, como se você segurasse uma bola de ping-pong, tá? E você vai estimular nesse ponto em ritmo de valsa, assim, ó. Tchan, tchan,
Tchan, tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Aqui nós temos uma glândula muito importante chamada timo. O timo é um dos pilares do nosso sistema imunológico. Ele é importantíssimo nesse momento, né? Inclusive para quem tem coronavírus, né? Porque eu acho que você tem que estimular o combate do corpo ao vírus, né? E você tem que estar com o estímulo, com o sistema imunológico funcional, tá? Uma estimulação dessa área vai fazer com que o timo, de alguma forma, promova um aumento do potencial dessa situação de baixa imunológica, ok? O timo, quando a gente está feliz, ele cresce. Quando a gente está triste, com medo, ele diminui, tá? Na verdade, quando eu faço essa estimulação, né, ritmada, em ritmo de valsa, do timo, é como se eu colocasse esse meu corpo em autocura emocional, tá? Aumentando o potencial que a gente tem de funcionamento do nosso sistema imunológico, tá? A sugestão que eu faço, né, é que durante a estimulação do timo, que vocês façam isso por 2 minutos, né? E durante essa estimulação vocês pensem em 3 palavrinhas básicas: confiança, amor e segurança. Tá? Confiança e amor são os 2 sentimentos que mais promovem a formatação de ocitocina no corpo. E com isso você combate naturalmente todo o medo, toda a ansiedade, todo o pavor que a gente está. Então, durante 2 minutinhos, você faz a estimulação desse ponto, fecha os olhos e pensa, né? Confiança, amor, segurança. Confiança, amor, segurança. Mentalmente, como se fosse um grande mantra, né? Isso é uma das grandes dicas que eu dou para vocês, né, de funcionamento, né, de estar com o corpo em autocura emocional, em perfeição emocional, funcionando ao máximo. Tá? Uma outra coisa muito interessante. Tá? Alguns de vocês talvez trabalhem aí com acupuntura. Tá? Em acupuntura, você tem umas sementes de auriculoterapia, né, que as pessoas botam na orelha ou algo parecido, né, quando você faz lá. Tá? Existe um ponto no nosso corpo, né, onde você pode fortalecer o seu sistema imunológico. Uma outra sugestão que eu dou para vocês, tá, é que pega entre o dedo anelar e o dedo mínimo aqui, tá? Se vocês forem descendo aqui na falange, vocês vão achar um buraquinhozinho, tá? Se você está sentindo que você tem uma baixa no seu sistema imunológico, bota um daqueles pontinhos aqui ou faça a estimulação desse ponto também. Ele é muito funcional, tá? Pode pegar 3 dedos e fazer a estimulação para você não errar o ponto, tá? Isso ajuda muito. Mais uma pequena coisinha. Acho que a live hoje, eu estou tomando seu tempo todo. Não tem problema não. Né? O importante é a gente levar o conhecimento para as pessoas, né? Eu acho que essas informações elas são vitais nesse momento, né? São de suma importância, né? Existe um outro exercício chamado coerência cardíaca. Coerência cardíaca é um estado de autocura emocional aonde existe uma integração entre o nosso coração e o nosso cérebro. No nosso coração tem 40 mil axônios, ligando o nosso coração direto no nosso cérebro emocional. Tá? E o vai e vem, né, dessas informações do coração para o cérebro, né, fazem com que o corpo entre em coerência cardíaca, que é hoje o que há de mais atual, né, no controle de estresse, no controle de trauma, no controle de ansiedade, no controle de todos os sentimentos negativos. Tá? Mas quem comanda não é o coração, quem comanda é a respiração. Tá? Existe uma respiração muito legal que aciona esse estado de coerência cardíaca. Tá pirando, tá com medo, né? Tá com a cabeça a 1000 por hora, né?
Existe uma respiração que a gente chama 3-6. Você inspira o ar contando até 3 e expira o ar pela boca contando até 6. Essa é a respiração que mais promove um estado que a gente chama de coerência cardíaca, né? E com isso você promove o quê? O seu corpo em autocura, o seu sistema imunológico em potência máxima, né? Mesmo quem já pegou o coronavírus tem que fazer isso, porque você tem que fortalecer o seu sistema imunológico, né? Para que ele, de alguma forma, combata mais rapidamente esse corona. O Gastão, é uma coisa que eu sempre falo, a gente consegue comandar o nosso corpo de uma forma muito simples e a gente não percebe, porque o nosso coração é um órgão que desobedece o cérebro, né? E, através da nossa respiração, a gente coordena o nosso coração, que vai mudar toda a informação que está ali no cérebro, nos atrapalhando, né? O que acontece? É a questão da sobrevivência, entendeu? Nosso cérebro ele é primitivo em termos de sobrevivência. Tem um casal chamado Laces, são americanos, tá? Eles são especialistas nesse negócio de cardiofeedback, de coerência cardíaca, né? Isso que eu estou falando para vocês. E eles são neurocientistas e estavam estudando a potência do coração e do cérebro, essa comunicação maravilhosa que disso, né? Esses cardioestudos que a gente chama, tá? E ele descobriu uma coisa muito interessante. Que existe uma espécie de cérebro no interior do coração. Você sabia que tem mais axônio e mais, de alguma forma, sinapses no coração, que em muitas áreas do nosso cérebro, como o cerebelo ou algo parecido, é como se tivesse uma estrutura, um funcionamento próprio. Eles até dizem que existe um pequeno cérebro no coração. Esse era um estudo muito bacana. O que eles perceberam? Que todas as informações que o cérebro mandava para o coração não obedecia. Ele filtrava e só obedecia aquelas que eram importantes, né? Mas todas as informações que o coração mandou para o cérebro eram obedecidas rapidamente e claramente, né? Quem manda é o coração biologicamente. Por isso a gente não consegue parar o medo como pensar. Por isso é tão difícil. Eu virar para você uma situação de medo e falar assim, fique calmo, ou vá à merda, o efeito é o mesmo, porque você não escuta, né? Mas se eu faço uma estimulação desse ponto, se eu faço uma coerência cardíaca, se eu faço um pequeno exercício onde o corpo vai desativar o medo, é automático. E o cérebro volta a pensar e o cérebro é capaz de achar uma saída adaptativa. Tá? Tem umas perguntas aqui. A Glaucia está perguntando se vai ficar disponível. Sim, vai ficar disponível por 24 horas. E a Lúcia está perguntando se ajuda na enxaqueca. Lu, ajuda sim. A enxaqueca, geralmente, essa cabeça te falando, tá pensando demais. E aí você tem que parar, ir para um lugar escuro, sem barulho. Então, essa estimulação, ela vai te ajudar, mas procura esvaziar sua mente. Fazer estimulação esvaziando a mente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem uma pequena diquinha para a Lu também, tá? Esse ponto aqui é um dos melhores pontos que a gente tem no combate à dor, inclusive dor física, né? Quando você tiver com enxaqueca, além de fazer essa estimulação aqui, às vezes vale a pena também você fazer uma estimulação desse ponto aqui com 3 dedos, tá? Aqui, ó, descendo entre os dedos, tá? Aqui, ó, no buraquinho das falanges dos dedos, aqui, ó. Se você fizer uma pequena massagem, você mesma vai conseguir localizar. Tá? Isso ajuda também muito no combate à dor, à enxaqueca, né? E as pessoas que vão estar muito sozinhas, muito separadas, né, vão ter cada vez mais enxaqueca, mais dor, né? É órgão de impacto, sua emoção vai para ali. Então aí não tem muito jeito não, né? Então vai. A Glaucia comentou também que ela fez a estimulação e ficou trêmula quando estimulou o timo. Por quê? Isso é uma coisa importante, essa informação sua, Glaucia, né? Vocês já perceberam que quando a gente toma um susto, a gente fica tremendo? Se eu tenho um acidente, eu fico tremendo durante quase 2 horas. Se eu não tremo externamente, eu tremo internamente.
Né? Por que a gente trema? O tremor é uma das formas que a gente tem de autocura emocional. Essas estimulações, tanto a estimulação daqui, quanto a estimulação do timo, quanto a estimulação desses pontos sensoriais, elas acionam a autocura emocional. E o corpo, com a sabedoria dele, aciona esse tremor. É como se o seu corpo tivesse limpando os restos que estão dessa pandemia maluca que a gente está vivendo. Tá? Esse tremor, Gláucia, ele é extremamente bem-vindo. Né? Você também está falando de um florão. Aqui, ó, é Lúcia? É a Lu? A Lu. Isso é uma coisa importante, tá? Como são pontos meridianos, quando a gente estimula, se você está muito estimulado, ela dá esse tipo de sensação. Uma sensação boa, uma sensação de mudança. Mas nesse momento, se você sentir isso, pega 4 dedos, apenas põe sobre a mão, não vai bater, põe sobre o peito, dessa forma aqui, ó. Deixa eu virar para a luz aqui, deixa eu dar a luz para vocês. Dessa forma aqui, e pensa, tá? Às vezes nós estamos precisando sedar o timo, não estimular. Por isso dá ânsia. Tá? Toda vez que vocês fizerem uma estimulação, e essa estimulação gerar alguma sensação de ânsia, põe apenas o dedo, não faz estimulação. É como se fosse uma acupuntura. Aí o corpo resolve se ele vai, de alguma forma, estimular ou sedar o ponto. Tá? Então, o nosso corpo é muito sábio, né, Gastão? Exatamente. Basta a gente saber mexer direitinho. Tem mais alguém que falou alguma coisa aí. A mesma coisa, tá? Nós estamos ativados demais com isso que está acontecendo. Apenas põe a mão no timo. Deixa o corpo sedar isso. Tá? Você quer que eu faça um pequeno exercício de CardioMind para as pessoas aqui? Quero. Eu tenho feito muito com as 2 mãos sobre o coração, sobre o timo, aliás. E isso tem me acalmado muito. Inclusive, eu tenho levado isso para as pessoas também. Mas agora eu vou deixar você livre para você fazer do jeito que você quiser. Você faz assim, as 2 mãos assim? Coloco as 2 mãos bem, bem firmes aqui. Ó. Você já pensou em colocar um X dessa forma? Hã? Oi? Já pensou em colocar um X assim? Ó? Você consegue não tinha pensado. Hã? Você faz um X assim, ó, e coloca sobre o coração. Não tinha pensado nisso ainda. Mas o que melhor do que o nosso professor Pardal para nos conduzir? Vamos fazer todo mundo um pequeno exercício nesse momento aí de pandemia, né? Deixa eu só buscar aqui uma coisa especial que eu quero fazer com vocês. Tá? Enquanto o Gastão vai buscando essa coisa especial que ele está buscando, vamos lá respirando de forma mais suave, mais lenta, mais calmamente. Esse momento que a gente vai viver aqui agora com a condução dele. Bom, eu quero que todos façam uma estimulação com 4 dedos nesse ponto do karatê, bem suave, não precisa força não, é um carinho. Tá? Podem fechar os olhos. Respirem suave e profundamente. Façam uma respiração um pouco mais lenta do que o normal na região do coração. O coração fica no meio do peito, mais para a esquerda. Sente uma sensação de calor ou de expansão nesse lugar, ou apenas preste atenção nesse lugar. E coloque ali o sentimento de confiança e amor. E deixe o seu coração espalhar isso para todo o seu corpo. E sempre que a gente respira com o coração,
Aparecem lembranças lindas da nossa vida. Sempre que a gente respira com o coração, estamos acionando uma energia de limpeza das nossas emoções. No coração tem 40 mil axônios ligando o nosso coração direto no nosso cérebro emocional. Sente essa energia. Sente essa energia limpando todos os sentimentos que estão nos abalando nesse momento de coronavírus, de grande pandemia. Todo medo, medo de perder as pessoas que a gente ama, medo do vírus, medo de sair na rua, medo de adoecer. Toda a sensação de desproteção que todos nós estamos sentindo. Toda insegurança. Toda saturação, toda ansiedade. Toda a sensação de perda. Raiva. Irritabilidade, chateado e confusão. Sente a energia do coração limpando isso tudo. Limpando esse lixo emocional. O medo de perder, o medo de adoecer, a desproteção que nós estamos sentindo, a insegurança, a ansiedade, a perda, a raiva, a confusão, excesso de cobrança. Vamos limpar tudo, vamos deixar o nosso corpo em funcionamento completo. Apaga, limpa, tranquiliza. Repitam comigo mentalmente o que eu vou falar agora. Todo medo do vírus, todo medo de perder as pessoas que eu amo, toda a sensação de grande desproteção, medo de adoecer, toda a insegurança e toda a ansiedade estão se curando agora. Toda a sensação de perda, excesso de cobrança, raiva, confusão, está se curando completamente agora. Todas as crenças negativas que formaram isso e que se formaram a partir disso estão se curando agora. Eu quero, eu posso, eu mereço estar tranquilo, estar bem. Respirem suave e profundamente, na região do coração. Sente uma sensação de calor ou de expansão nesse lugar. E coloquem ali o sentimento de amor, confiança, segurança. E deixe o seu coração espalhar isso para todo o seu corpo. Continuem de olhos fechados. Eu quero falar para vocês um poema do Gonzaguinha, uma música que eu acho que tem tudo a ver com esse momento, que é Nunca Pare de Sonhar, que diz o seguinte: Ontem um menino que brincava me falou que hoje é a semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere e nem pare de sonhar. Nunca se entregue, renasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar.
Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo. Nós podemos mais. Vamos lá. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Podem respirar fundo e voltar para cá, acordando o corpo e a mente, se sentindo bem, tranquilos, em paz. Com o corpo em sistema imunológico em potência máxima. Ok, podem voltar para cá. Fé na vida, fé no homem, fé no amanhã, fé no que virá. Isso aí, acho que é o Que momento de emocionada. muita fé, né?